O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, nós sempre escutamos o Evangelho das tentações de Jesus. E o engraçado é que o Evangelho começa dizendo que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Ora, que Espírito é esse que conduziu nosso Senhor para o deserto? É o próprio Espírito Santo. É Deus mesmo que permite que seu Filho, então, seja tentado pelo demônio. Mas antes disso, nós devemos prestar atenção que Jesus, então, se dirigiu para o deserto. O que isso significa? Significa que Jesus quis retirar-se, quis sair da muvuca que estava vivendo, quis sair ali da cidade, para estar no momento a sós com Deus. Deserto é um lugar de provação. Deserto é um lugar onde não se encontra as coisas tão facilmente. No deserto você não encontra água facilmente. Você não encontra alimento com abundância. Deserto é um lugar de provação. Deserto é um lugar propriamente para ser tentado. E Jesus então se dirige para lá para estar a sós com o Pai. E é isso que nós devemos aprender no domingo de hoje. É preciso que neste tempo da Quaresma nós também nos dirijamos a um deserto. É preciso, assim como Jesus o fez, nós também precisamos ir para um lugar à parte. Mas não entendam aqui um deserto fisicamente propriamente dito. Não adianta você sair da sua casa e, sei lá, ir para a beira do mato aí, dizer que você vai passar a Quaresma lá. Não é isso. Nós devemos aprender nessa Quaresma, a estar somente com Deus. É muitas vezes ir desligando das coisas deste mundo,
daquilo que nos rouba a paz, daquilo que nos agita, daquilo que nos causa preocupação, para estar com o Senhor. E é mais do que isso. Deserto é o lugar onde eu não confio em mim mesmo, mas eu confio unicamente em Deus. Um bom momento de se fazer um deserto é acordar talvez meia hora mais cedo, todos os dias, para você fazer uma oração bem feita. Deserto pode ser quando você reduz e muito o tempo pelo qual você passa no celular. Porque ali é um lugar onde às vezes você fica agitado, respondendo mensagem, olhando nas redes sociais. Tudo isso muitas vezes causa uma agitação. Faz com que você esteja sempre muito apegado e preocupado com coisas exteriores. Este tempo da quaresma, esses 40 dias, esse é o nosso deserto. Esse é o tempo que nós possamos nos desligar do mundo para estar mais com Deus. Então, o primeiro passo para se fazer uma boa quaresma, o primeiro passo para viver bem esse tempo, é ter um momento de oração. É ter um momento a sós com Deus. E isso não é fácil. Como não foi fácil para Jesus permanecer os 40 dias no deserto. É só você se propor a acordar mais cedo, que o despertador vai quebrar, vai dar insônia, o vizinho vai fazer barulho até tarde, você não vai conseguir dormir cedo. Pode ter certeza. Nessa quaresma, tudo aquilo que você se propor, sem, como a moto que passa na hora da homilia, esse tipo de coisa assim, que acontece. Mas é preciso estar a sós com Deus. É preciso estar só você e Deus. E o que acontece então no deserto? O Evangelho é bem claro. Disse que depois de 40 dias em que Jesus estava lá, então o demônio apareceu para tentá-lo. E aqui uma coisa precisa ficar claro. Tem gente, sobretudo nos últimos tempos, que muitas vezes duvida da existência do demônio. Como que dizendo assim, não, olha, o demônio é só uma construção da igreja para colocar medo nas pessoas. Não, olha, o demônio não é tudo isso que dizem. Vocês sabem muito bem, né? Saíram uns anos atrás aí na Netflix, até mesmo um seriado Lúcifer. E não tem nada mais simpático do que o diabo daquela série. O cara é bonitão, o cara é legal, e sabe, você fica até se simpatizando assim, um pouco com o diabo. É essa mentalidade que ele quer que você pense. Ele quer que você pense que ele não exista. Ou até mesmo que se ele exista, que ele é um cara bacana. Que ele é um cara assim, gente boa. Mas nós não podemos esquecer, o demônio é aquele que vem para nos roubar de Deus. O demônio é aquele que vem para tentar nos tirar da presença de Deus. E é isso que ele vai fazer com Jesus no deserto. Ele vai ao encontro de Jesus para pôr nosso Senhor à prova. No momento da fome, após os 40 dias, ele apareceu. Não fique pensando que o demônio vai aparecer no momento que você estiver fazendo uma oração muito fervorosa. Não pense que o demônio vai aparecer no momento assim onde você estiver muito bem, onde as coisas vão estar caminhando muito bem. É na hora que a desgraça bater na sua porta, é na hora que a provação aparecer, o diabo vai aparecer junto. Não se preocupe. Quando muitas vezes você se entristecer, quando você estiver cansado, quando você estiver revoltado, é aí que o demônio aparece. Por quê? Sabe que você está num momento frágil. Sabe que você está mais suscetível a cair na tentação. Por isso que nós devemos vigiar. Porque o demônio, como nos diz a primeira carta de São Pedro, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ora, meus irmãos, o demônio, ele já não pensa mais em redenção. O demônio já tomou a sua decisão e por isso permanece nela eternamente. Mas ele quer fazer com que mais pessoas venham para o lado dele. A intenção do demônio é fazer com que as pessoas se distanciem de Deus. Imagine só,
que o demônio foi para tentar Jesus? Porque sabendo, se eu derrubar ele, muita gente cai junto. Se eu derrubar ele, muita gente vai vir no pacote. A mesma coisa acontece com o pai de família. Quando o demônio vem tentar, não é só você que o demônio está tentando. Na verdade, é um ataque contra a sua família. Quando muitas vezes o demônio engana e ludibria uma pessoa para cair na tentação, para cair numa infidelidade no matrimônio, o fundo, o que o demônio está querendo dizer, que o demônio está querendo fazer, é desestruturar toda aquela família. Porque quando se descobre a traição, há mágoas, rancores, há sentimentos ruins, e muitas pessoas sofrem. E é nesse sofrimento que ele vai então tentar as pessoas, dizendo: olha, Deus te abandonou, Deus não está com você, olha, a sua oração não faz sentido, para que ir tanto na igreja, para que ficar com essas rezas todas? É essa a intenção, de tirar da presença de Deus. E é então aí que ele apresenta a primeira tentação a Jesus. Estando Jesus com fome, ele aparece então e diz: transforme essas pedras em pães. Tem nada pior que você estar com fome, né? E ver aquele cheiro de pão assando assim, você fala: aquela manteiga derretendo no pão, assim, ó. Aí já vai: não, eu fiz a penitência do pão. Aí todo mundo te dá pão. Aí a padaria faz promoção. Tudo acontece. Ora, Jesus estava ali com fome. Mas não pense que o demônio foi tentar Jesus a cair no pecado da gula. Não é isso. É além. Por quê? Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria fazendo um milagre para se satisfazer. E aí que está. Jesus não realiza milagre simplesmente para si. Jesus veio para fazer os milagres, para manifestar a glória de Deus, mas em favor do povo. Quando Deus cura uma pessoa, quando Deus liberta uma pessoa de uma possessão demoníaca, quando Deus muitas vezes ensina uma pessoa que está no erro, no fundo Deus está agindo com misericórdia. É assim que nós vemos no Evangelho. Todas as vezes que Jesus está fazendo um milagre, Ele está fazendo um milagre para que a pessoa possa ver o amor de Deus por ela. Ali não tinha ninguém vendo. Se Jesus caísse na tentação de transformar aquelas pedras em pães, e prestem atenção, Jesus poderia fazer isso, mas Jesus não fez, porque seria como que uma autopromoção de Jesus. Como assim: olha, eu estou usando os benefícios de Deus para mim. Olha, eu estou fazendo aquilo simplesmente para ostentar o meu poder. Como dizer assim: eu posso, eu vou fazer. Olha, eu estou com vontade, eu quero. Essa é a tentação que muitos de nós temos. A tentação, muitas vezes, de se deixar levar pelas facilidades, pelas coisas que são materiais e que são mais fáceis a nós. Imagine só, se anunciasse: olha, na missa de hoje, o padre vai dar uma bênção da prosperidade. Olha, essa igreja ia estar mais abarrotada do que estava na quarta-feira de cinzas. Olha, certamente ia vir gente de tudo quanto é lugar aqui do bairro para vir aqui. Porque todo mundo quer um Deus que realize muitas coisas. Todo mundo quer viver uma ostentação da vida. E olha o que Jesus responde ao diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, eu não vim simplesmente para dar o pão material. Eu não vim simplesmente para dar coisas que as pessoas possam ficar satisfeitas. Eu vim dar às pessoas a verdadeira palavra de vida. Por isso que às vezes você vem na missa, você não escuta aquilo que você quer, mas você sempre escuta aquilo que Deus quer te falar. Porque é a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos sacia. E nisso Jesus nos ensina que nós não podemos ficar simplesmente preocupados com as coisas terrenas. Tome muito cuidado quem muitas vezes tem mania de ser apegado às coisas. Tome muito cuidado quem às vezes se preocupa mais com o dinheiro que tem no banco do que com o convívio da própria família. Tome cuidado
aquelas pessoas que facilmente se desesperam quando muitas vezes está passando por um momento de provação. Nós não podemos deixar levar pela tentação do demônio de muitas vezes ostentar o poder de Deus. Mas padre, nós não somos capazes. Mas aí o demônio muitas vezes vai soprar no seu coração de você muitas vezes blasfemar contra Deus, dizendo: olha, mas eu estou na missa, olha, eu pago dízimo, por que é que eu estou desempregado? Olha, por que essa doença foi acontecer com a pessoa que eu amo? Olha, por que eu estou passando por essa dificuldade na vida se eu sirvo a Deus? E aí, não é raro você encontrar aquelas pessoas que muitas vezes acabam se revoltando contra Deus. Como: olha, eu estava na igreja e Deus não me deu aquilo que eu quis. Olha, eu estava ali na missa, eu era fervoroso, mas Deus tirou tal pessoa que eu amava. Tome cuidado. Jesus vem para nos dar o pão do céu. A missão de Jesus é nos levar para o céu. A missão de Jesus não é simplesmente deixar a barriga do povo cheia. Jesus veio para nos levar para o céu. E ainda continua. O demônio então leva Nosso Senhor então para o alto do templo. Imagine só, você estar ali no alto da igreja da Candelária, ali no centro de Itu. Ali é um grande movimento de pessoas. Assim também era em Jerusalém. Muitas pessoas ali próximo do templo, que era o lugar do centro. E então o diabo tenta ao Nosso Senhor dizendo assim: olha, pula daqui de cima, que a palavra de Deus diz que os seus anjos virão em seu socorro. Não se esqueça, o diabo é o pai da mentira. E ele usa até mesmo a palavra de Deus para te enganar. Então diz: olha, Jesus, pula daqui de cima, que os seus anjos vão vir em teu socorro. Qual era a intenção do demônio? Imagina só se Jesus ali pulasse de cima do templo ali, ia ser um show danado. Descer aquele monte de anjo para vir em socorro de Jesus. Imagina, toda aquela multidão que estava ali ia ficar impressionada com Jesus, dizendo: olha, esse homem tem superpoderes. Olha, esse homem aqui, sabe, olha, esse homem é fantástico. Nós precisamos ir atrás dele. Qual seria o pecado? O pecado da vanglória. Quantas vezes a gente não gosta que as pessoas ficam amaciando o nosso ego? Quantas vezes a gente não gosta que a pessoa vem, fica nos elogiando, fica nos paparicando? Como é bom, às vezes, quando tem uma multidão de gente que nos segue, que fala coisas boas para nós. Jesus não veio para impressionar ninguém. Jesus não veio para fazer show. Jesus não veio para impressionar ninguém. Muito pelo contrário. E aqui, né, coitado daqueles que querem fazer o show em nome de Jesus. Você sabe muito bem do que o padre está falando, né? Tem muita gente por aí que usa o nome de Deus para fazer palhaçada. Usa o nome de Deus para fazer, até mesmo dentro da igreja, dentro da liturgia, coisas que são ilícitas e são impróprias. Mas não é para chamar as pessoas para Deus, é para chamar as pessoas a si. E ora, Jesus então não se deixa levar. Por quê? O trono de Jesus nessa terra não é como algum ator famoso que é elogiado, é comentado por muitas pessoas. O trono de Jesus nessa terra foi a cruz. O meio pelo qual Cristo vem nos conquistar foi o meio da palavra de Deus, do Evangelho. E ele disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É esse o caminho para seguir Jesus. Meus irmãos, não adianta querer buscar um caminho mais fácil. Não adianta ficar procurando assim o evangelho mais adocicado, sabe? Eu vou em tal lugar, que olha, lá o padre não fala de pecado. Não, eu vou em tal lugar, porque lá a gente pula, a gente dança, e não tem mais nada que isso. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Só há um caminho para seguir Jesus, e é o caminho do desapego desse mundo. Você não deve se importar com as glórias humanas. O próprio nome do pecado já diz: vanglória. É uma glória que é passageira. Olha, presta atenção. Hoje um cantor famoso estoura numa música aí, faz uma música, todo mundo escuta, ela sobe lá no Spotify como uma das músicas mais ouvidas, aí vira febre no TikTok, no YouTube. Só que daqui a pouco vem outro e já todo mundo já esqueceu daquele. E depois passa ali 3, 4 meses,
já vem outro, e vai. Cadê aquelas pessoas que às vezes se acenderam numa fama, daqui a pouco ninguém ouve mais falar, ninguém mais se interessa. Por quê? Porque são glórias passageiras, porque são coisas momentâneas, são coisas fugazes. Ah, padre, mas não sou famoso, nem cantar eu não sei. Mas cuidado, às vezes você fica triste porque não te elogiaram aquele trabalho que você fez. Talvez você fica triste porque não agradeceram aquele trabalho que você fez na igreja. Outra vez, às vezes você fica às vezes chateado, se distancia de Deus, porque olha, ninguém reconheceu aquilo que você fez. Você não deve ficar preocupado com o elogio das pessoas. Você não deve ficar preocupado com aquilo que estão falando de você. A sua única preocupação deve ser em amar a Deus e saber o que Deus está querendo de mim. A única opinião que importa na sua vida é a opinião de Deus. A única coisa que realmente importa é se você está sendo santo ou não. Do resto, é balela, é passageiro. Não fique choramingando, não fique se entristecendo por coisas que são passageiras. Mas essa é outra tentação que o demônio então vem a Jesus, de um populismo, de querer fazer assim, um evangelho assim, sabe? Aquele evangelho assim, bem simplório, aquele evangelho assim, que ninguém precisa se comprometer, ninguém precisa se confessar, o céu é para todo mundo, vai todo mundo se salvar. A igreja ia estar cheia. Se o discurso de Jesus fosse um discurso populista, a gente não ia estar precisando fazer carnê para ajudar a paróquia. Mas a igreja já está cheia, a gente ia construir um templo de Salomão em cada esquina, porque uma coisa que não ia faltar era dinheiro. Jesus não estava preocupado com a opinião das pessoas. Jesus estava preocupado com aquilo que o Pai queria dele. Mas, padre, não seria um meio de Jesus atrair as pessoas? Jesus quer atrair as pessoas pelo amor, pela liberdade. Não por uma fantasia, não por um momento fugaz, não por uma ilusão passageira. Ora, a terceira tentação. Então o demônio leva Jesus para o alto do monte, onde Nosso Senhor então conseguisse avistar então todas aquelas terras, todas aquelas cidadezinhas ali. Diz: olha, se você se prostrar diante de mim, tudo aqui será seu. O que o padre disse do diabo? Ele é o pai da mentira. Diabo é quase igual ao político, né? Promete aquilo que não é dele. Ora, como é que o diabo poderia prometer algo para Jesus que não era dele? Como que ele ia dar algo a Jesus se ele não tem poder sobre as coisas? Mas mesmo assim, estava ali tentando. É justamente o pecado da idolatria, o pecado do poder. Ora, o diabo queria então que Nosso Senhor então se curvasse diante dele e por consequência daria então a ele um governo humano. Está cheio de gente na igreja querendo fazer do reino de Deus um reino político. Está cheio de gente catando o evangelho e misturando com política, seja de um lado ou de outro, na ilusão de que o reino de Deus seria nessa terra. Ah não, olha, vamos construir uma fraternidade universal, onde todo mundo vai viver igual. Olha, um mundo onde não vai haver mais violência, não vai haver mais fome, sabe? Vamos viver assim, um mundo onde não haja desigualdade nenhuma. Meus irmãos, é dever da igreja também anunciar o evangelho e causar por consequência uma transformação social. Mas não é o papel fundamental da igreja falar de política. Não é papel da igreja ficar defendendo político A ou B. O papel da igreja é anunciar o evangelho, e o evangelho de Jesus Cristo é nos levar para o céu. Não pense que a glória que a igreja vem trazer é uma glória mundana. Todos aqueles que se usam da igreja para fazer um poder político, esses pagarão caro por isso, e pagarão diante de Deus. Não se meta com esse tipo de gente. Fuja de todo esse tipo de gente que fica misturando a igreja com política. Jesus não caiu na tentação do demônio. Não seja besta. Não caia na ilusão desses homens com discursinho mole. Jesus veio para morrer na cruz e nos dar a salvação. Isso é sério. E nós precisamos levar o nosso cristianismo a sério.
Nós precisamos levar a nossa fé muito a sério. Porque o demônio que tentou Jesus é o mesmo demônio que continua tentando hoje, que tenta a mim e que tenta você. Todos nós estamos sujeitos a cair na conversa do diabo. Se ele foi tentar o nosso Senhor, certamente ele virá para nós. Mas Padre, como é que nós vamos vencer o demônio? Padre, como é que nós vamos então, diante de um poder tão maligno, como é que nós vamos vencer? Presta bem atenção. Jesus deu a deixa no Evangelho. Primeira coisa, Jesus não conversa com o diabo. O primeiro erro nosso, diante da tentação, é ficar com conversinha. O demônio vem e começa a plantar coisas na nossa cabeça, ele joga uma dúvida. Olha, a fulana passou e não falou com você. Ela não gosta de você. Olha, ela te odeia. Tá vendo? Você não fez nada para ela e ela não olha na sua cara. Mas a pessoa estava distraída, não viu, passou. Só que você vai dando trela para o demônio, vai alimentando aquilo, caiu numa ocasião de pecado. Olha, não, olha fulano ali, às vezes mandou uma mensagem, tarde da noite, vamos sair. Cuidado, tem amizades que só te levam para o inferno. Tem situações que é melhor se afastar. Jesus não conversa com o demônio. Jesus simplesmente responde o demônio com a palavra de Deus. Toda vez que o demônio então vem tentar nosso Senhor, ele diz: não só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida fundada na palavra de Deus, o demônio vai pegar a gente. Se você diz que não tem tempo para 5 minutos da sua vida para ler a Bíblia todos os dias, como é que você consegue vencer um poder do inferno? Se você não vai para um deserto, não faz uma quaresma, não dedica a Deus uma oração, como é que você quer vencer? A igreja nos dá esse tempo de quaresma para dar um chocalhão na gente, para fazer com que nós abramos os nossos olhos para o mal que está no mundo, que o mal que está evidente e que nós precisamos lutar. E Jesus nos dá as armas: a oração, a palavra de Deus e o jejum. Eu preciso me desapegar desse mundo e me apegar no céu. Eu preciso estar unido a Deus na oração. Não queime no céu rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Não fique pensando que só isso basta. Precisa de muito mais. Por isso então, levemos a sério a nossa vida de oração nesse tempo de quaresma. Façamos então 40 dias no deserto. 40 dias com o Senhor, na certeza que o demônio vai vir, mas, como disse Jesus na última, vai embora daqui. Somente quem tem união com Deus, somente quem tem vida de oração é capaz de espantar o demônio da sua vida. Somente quem está unido a Jesus na Eucaristia, em estado de graça, no amor crescente de Deus, é capaz de se afugentar do demônio. Ora, se você não reza, se você não vem à missa, se você não se confessa, olha, não precisa nem o demônio te pegar, até a gripe qualquer uma vai te pegar. Para quem está vazio, qualquer coisa derruba. Agora, quem é fortalecido pela palavra de Deus, quem está fortalecido pela graça da Eucaristia, esse nem mesmo o inferno derruba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.